Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 16 de agosto de 2021. Nós estamos na 20ª semana do Tempo Comum e a cor litúrgica vai ser a verde, tá? Passou rápido, né? Já estamos na metade do mês. Que coisa, não? Hoje é dia de São Estevão da Hungria. Ontem, dia 15, foi a Assunção de Nossa Senhora, mas também foi dia de São Tarcísio, tá? Que aí, se fosse um dia comum, seria a cor vermelha. É lógico que dia 15 sempre prioridade a Nossa Senhora, né? Ainda mais sobre o tema da Assunção, sobre essa solenidade, não é tema, sobre esta solenidade, tá? Eu queria deixar claro uma situação, que eu tinha, porque assim, são muitas datas e algumas datas móveis, né? Que nem esse ano, o dia de São Pedro e São Paulo ia cair durante a semana e depois foi transferida para o domingo seguinte, né? Então não lembro se caiu numa terça-feira, uma coisa assim. Depois essa solenidade de São Pedro e São Paulo, ele foi transferido para o domingo, acho que no outro mês. E no caso da Assunção de Nossa Senhora, que é sempre dia 15, quando cai numa data de semana, né, num dia semanal, ele automaticamente é jogado para o próximo domingo para que todos possam estar celebrando a Assunção de Nossa Senhora. Por que eu estou falando isso? Eu quis preparar um excerto de homilia, né, que eu acabei colocando lá naquele meu perfil do Instagram. Consegui reduzir a 12 minutos e tudo, uma homilia do padre Roger Luiz, que foi em 2018, que foi também um ano B, né? Coincidiu tudo e eu achei bacana aquele excerto. Ele dividiu em 3 partes. Para ver completo, por favor, deixa eu até dar uma olhada qual que é o vídeo, né? Para que você possa ver ele, porque a homilia, só a homilia, a leitura da palavra mais a homilia, ele dá em torno de 1 hora e pouco. Então, você procura lá na Canção Nova Play no YouTube, aqui no YouTube, com o título Nossa Senhora nos fortalece no combate, que inclusive foi um encontro foi a missa de encerramento de um acampamento, né, de cura e oração. Não sei se é cura, não é de cura e libertação, porque de cura e libertação isso acontece também em outubro. Geralmente trazem o padre Duarte Souza Lara, quer dizer, trazer não, né? Agora tem que ser tudo virtual. Tá até mais fácil, a gente meio que se acostumou, né? Mas de qualquer forma, se você tiver interesse na homilia, é esse aqui, tá? Dentro do Canção Nova Play, Nossa Senhora nos fortalece no combate. Ele aponta 3 aspectos sobre a Assunção de Nossa Senhora. A primeira é a parte teológica, que eu achei muito bacana, e depois tem a parte profética, tem a outra parte, assim, de como que a gente pode estar meditando melhor sobre a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, tá bom? Beleza? Bom, gente, vamos já direto para a liturgia da palavra, né? Porque estamos aí muito felizes, né? É pra tá, né? Ai, eu tô feliz porque eu sobrevivi a julho, né? Quero ver agora dezembro. Dezembro, janeiro para mim é complicado porque tem várias coisas que eu tenho que resolver em janeiro, mas já tem uns perrengues em dezembro, né? Mas tudo faz parte. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos rezar a oração a São José, mas o que o Papa Francisco reza todo dia. Assim diz ele na carta apostólica Patris Corde, tá? Nas notas de rodapé. Aliás, é a nota de rodapé número 10, tá? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, né? Nós vamos pedir para todas as intenções do nosso coração, para as pessoas
Para os nossos desafetos, pessoas que não gostam da gente, pessoas que têm desprezo pela gente, e a gente também tem desprezo. Não adianta dizer que a gente é coitadinho, né? A gente também, eu falo por mim, às vezes eu pego um ranço de pessoas, né? Então, ultimamente eu tenho evitado muito esse ranço, porque não adianta. Não vai adiantar eu pegar ranço da pessoa, né? Eu ficar remoendo e cozinhando um ódio secreto no meu coraçãozinho, né? Vamos rezar por essas pessoas, porque de alguma forma a gente bateu de frente ou vice-versa, né? Ou elas bateram ou nós batemos de frente, alguma coisa não saiu bacana. Rezarmos também por pessoas que diz que gostam da gente, mas que aprender a gente na vidinha delas, né? Tem tudo isso, na conveniência delas e tal. Rezarmos por todos os falecidos de Covid-19. Esse primeiro momento, até eu não ia comentar, mas eu estava meditando uma situação que aconteceu no Twitter. Eu tenho Twitter, mas eu evito de ficar comentando qualquer coisa, porque lá é uma guerra. Qualquer rede social se tornou guerra, né? Recentemente teve um caso, não sei se é uma cantora gospel, o que é uma cantora, o filho dela se matou, nem conheço essa cantora, mas ela veio nas redes sociais dela chorar pela morte do filho que se matou porque ele colocou uma brincadeira. Eu não sei o que o Piá fez lá, fez um vídeo, mas não foi muito bem recebido. Ele recebeu muitos xingamentos, muitos haters vieram em cima, né, da postagem, e o rapaz não aguentou e se matou. E infelizmente isso tem se tornado muito comum em redes sociais. Aí a mãe veio chorar e tudo, dizer que parem com comentários maldosos. Olha, é assim. Eu já passei por bullying na internet e haters antes daquela lei Carolina Dickmann, tá? Porque hoje em dia não foi aquele caso de roubo de imagens, né? Mas na verdade tudo que você padece no meio virtual, isso querendo ou não deixa marcas. Eu sou gata escaldada nesse caminho, tá? Primeira coisa. Isso eu tô falando para os vivos. Para quem faleceu, só restamos rezar. Para mim é indiferente se cometeu suicídio ou não. Porque a pessoa que comete suicídio já não está muito bem emocional, psicológica e cerebral, né? A pessoa cometeu ato capital contra si. Então eu não vou julgar. Eu já falei, eu tenho um parente que cometeu suicídio e assim, familiarmente falando, é muito complicado, ainda mais quando a gente vem de uma origem em que, no caso, né, eu sou descendente de japoneses, o suicídio era visto como algo honroso. Ah, o meu imperador, eu fui um fracasso, vou me matar para não ser uma vergonha. Então, isso reverbera isso no nosso DNA. Reverbera, porque aí eu fui fazer uma análise aqui só parcamente de alguns antecedentes de parentes. Tem um tio-avô que também cometeu isso, entendeu? Sabe? Então, são situações assim, tio-avô distante. Então, são situações assim que vem reverberando, uma hora estoura em algum momento da geração, né? Então, para quebrar isso. Mas hoje em dia, qualquer motivo vira motivo para se matar. Ah, o namorado não me quis, a moça não me quis, aquelas coisas. E fora redes sociais. Então, nas redes sociais eu tenho visto muita gente cometer suicídio por coisa que, gente, mas para que isso, né? Esse caso do moço aí, filho de uma cantora, é uma cantora que eu nunca ouvi falar. Então, eu acho que deve ser de cantora gospel, do meio evangélico, alguma coisa assim. Ou aquela outra moça que por conta. Até esqueci, a menina lá da região, acho que norte, nordeste, ela se jogou do prédio, mas a moça já tinha um transtorno. Aí, acho que você vai lembrar do caso. Ela forçou um casamento, o rapaz também, em vez de ser um pouco mais homem e falar, não, não quero esse relacionamento, na última hora desistiu do casamento. Aí a moça entrou sozinha lá na celebração, disse que casou com ela mesma. Foi muito criticada, ela não aguentou a carga emocional, o desprezo do noivo, né? Que não foi homem para dizer antes que não havia necessidade de casamento.
Ainda colocou a culpa na vítima, dizendo, na moça que morreu, dizendo que ela era controladora. Não, isso eu até entendo, mas eu acho que você, né, você tem que ter responsabilidades como ser humano, não é nem como homem, mas ter responsabilidades como ser humano e dizer não. Aí, por conta disso, o Instagram começou a mudar a questão dos comentários, a questão de curtidas e você dar coraçãozinho, mudou um pouco. Foi um caso assim meio chocante. Porque a menina não aguentou o excesso de críticas que ela recebeu. O que eu queria sinalizar com isso? E depois entrar num outro assunto que aconteceu no Twitter, tá? Primeiro no Instagram. No Instagram, qualquer outra rede social. Primeira coisa, né? A gente está transformando nossas redes sociais, a gente está em comunhão total com alguma rede social nossa do que está em comunhão total com Cristo. Ou pelo menos parcialmente deveríamos estar com Cristo, né? E sendo parcial seria pecado, porque Deus não está acima de todas as coisas, se você anda dando preferência para a rede social. Eu não vou mentir, assim, eu tenho então o Instagram, tenho o canal do YouTube, o YouTube eu já nem vejo se alguém curtiu ou não curtiu, até fico preocupada quando tem muitas views, assim, muitas visualizações, eu não gosto muito disso, né? No Instagram toda hora eu fico olhando, porque para seguir alguém, né? A pessoa segue eu, aí eu sigo de volta dependendo do perfil, porque eu tenho bloqueado alguns também, muito suspeitos, né? Tem muita gente criando perfil aleatório, assim. Aí o que acontece? Eu meditei um pouco, não estou dizendo que eu estou certa, não é isso, mas é um aviso para quem tem rede social, no caso eu tenho também, para não ficar tão ligada a isso. Minha vida não é a minha rede social chamada Santidade Underline de fato, entendeu? E ainda eu tô preparada, porque se acontecer alguma coisa, eu vou criar outro Instagram, tipo, até o padre Gabriel Vilaverde perdeu o primeiro perfil dele. Quem roubou foi um cara árabe, foi um muçulmano. Mas ele seguiu em frente. Até comentei aqui, né? Rezando mesmo, falando, pensando assim, pô, tomara que o padre não pare, né? E não parou, graças a Deus cresceu novamente, tá com um canal no YouTube, acho que comprou material lá para fazer melhor os vídeos, as lives e tudo. Ele faz live todo dia, à noite, todo dia não, toda noite, né? Por quê? Porque ele se achou num apostolado dentro da via virtual, e ele é um ótimo padre. Né? Nossa, tem uma postura assim que lembra bastante o Frei Gilson do Monte. É muito bacana. É bastante, bem interessante. Assim como outros padres também via internet. Mas a questão é eu e você que somos pessoas comuns, que a gente lida sempre com as redes sociais. De repente você recebe uma enxurrada de coisas no WhatsApp, no Twitter, e é muita rede social, né, gente, para você administrar. A gente chega ao ponto de quase ter que pedir uma equipe estilo Padre Paulo Ricardo para cuidar dos perfis, né? Porque é mais ou menos nesse nível. Sabe? Então, aí fica essa meditação, tipo, esse questionamento. Até que ponto a gente está fazendo comunhão com o celular e com alguma rede social e na dependência de um coraçãozinho, de uma curtida, de um compartilhamento, de um aviãozinho ali do Instagram, né? Que você direciona, um direct. Gente, menos, né? Menos. Jejum de WhatsApp, isso é papo de 5 anos para trás. Agora eu tenho que fazer jejum de redes sociais. Mas não é um jejum qualquer, é um jejum realmente de cortar. Tipo, eu tenho a rede social para evangelizar. Se puder evangelizar, ótimo. Tem umas pessoas que fazem um ótimo trabalho. Manter uma regularidade, sempre estar postando sempre no mesmo horário, o mesmo conteúdo. Se der conta de colocar coisa diferente, coloque, né? Se não, vai mesmo nos stories ou no Reels, ou faz o que você quiser, ou no TikTok. Tem uma freira latino-americana, eu não sei de que região que ela bomba no TikTok fazendo dancinha, mas dancinha ainda evangelizando, tipo, falando coisas importantes. Não ficar dançando que nem uma marionete, parece aquele boneco do posto de gasolina, entendeu? Sabe? Então a gente tem que usar também a rede social a nosso favor. Ou descubra o designer que existe dentro de você também, o Instagram possibilita isso. Eu acompanho uma senhora,
Eu acho que ela tem uns 50 anos. E ela disse que chamaram ela de véia porque, imagina uma senhora de idade criar coisas no Instagram. Nossa, ela dá cada dica bem bacana, assim, pra a gente colocar coisas nos stories, no Instagram mesmo, sabe? Então tem situações assim que, tipo, pode ser um estímulo, mas também a gente não pode estar ligado intimamente em comunhão com isso. Depois você vai verificar que você e eu vivemos em comunhão com muitas coisas que a gente não precisa. Às vezes num ressentimento, em comunhão com um videogame, com um joguinho. Esse eu ainda não consegui terminar, né? Meu vício, né? Tem gente que é viciado em livro. Não fique juntando coisas, né? Vamos maneirar um pouco, penso eu, tá? O que aconteceu no Twitter? Agora, tô enrolando vocês. Pois é, nesse fim de semana, entre sexta ou sábado, no Twitter, eu sempre acompanho nas pesquisas o que tá bombando nos Topic Trends, né, do Twitter, que é o hashtag alguma coisa. Não, não é nem mais hashtag, agora se começar a falar muito o nome de uma pessoa, ela aparece nos Topic Trends do Twitter. E apareceram dois nomes. O primeiro foi o Sérgio Reis, mas tem a ver com o apoio que ele está dando ao presidente. Aí já é uma coisa política, não é isso. É isso, mas não é o Sérgio Reis que eu quero falar. E aí apareceu o nome da Isabelle Drummond, a eterna Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, da nova fase do sítio, né? Quem é da década de 90, anos 2000, sabe do que eu tô falando. A eterna Emília, aquela atriz bonitinha, nossa, tem uma cara de criança até hoje. Parece que é o seguinte, na verdade o nome dela entrou nos Topic Trends, e aí eu quero dar uma sinalizada com uma situação que não ficou clara, mas eu entendi que foi uma atitude anti-bolsonarista, que eu não apoio esse tipo de crítica nesse nível ao presidente. Eu vou explicar o porquê. A dona do imóvel onde a senhorita Isabelle Drummond está habitando há 2 anos, então ela alugou uma casa, uma coisa assim. Segundo a dona do edifício, que colocou o nome da inquilina lá, foi o seguinte: meus vizinhos estão dizendo que a Isabelle Drummond, a quem eu coloquei o imóvel para alugar já faz 2 anos, e eu não estou no Brasil, estou fora, quer dizer, a dona do imóvel não está aqui. Parece que construiu uma mini igreja evangélica nos fundos, fez um baita de um puxadão, não é nem puxadinho, quer dizer, tá tudo errado, né? Porque se for ver, ó, o que tá errado? Primeira coisa, a dona da casa reclamar via Twitter. Isso que ela colocou depois fora Bolsonaro. Já colocou em termos pejorativos que a inquilina construiu um puxadão para fazer uma igreja evangélica. Quem não sabe, a Isabelle Drummond, ela é evangélica. Ela é mesmo, isso daí eu já sei, eu já sabia. O problema então reside em 2 situações. Primeiro, a dona do imóvel não deveria estar fazendo esse tipo de comentário, porque está difamando a pessoa. Não mostrou foto, não falou, entendeu? Então ficou no ar, não sabemos se é verdade. Ninguém sabe se é verdade. Algumas pessoas foram até lá ver se era verdade. Segundo, ela está usando uma crítica anti-bolsonarista a partir da religião evangélica da moça. Isso está muito errado também. Porque não dá para colocar o senhor Bolsonaro, que se diz alguma coisa cristão, ele nunca falou o nome de Jesus, pode prestar atenção. Ele falou em nome de Deus, mas que Deus que é esse? É que nem umas músicas evangélicas que Deus, como é que é? Deus que faz pactos. Não, Deus não faz pactos, Deus faz aliança, tá lá. Nem para fazer, eu não gosto desse tipo de assunto. Deus não faz, quem faz pacto é o capeta, tá? Na minha concepção, quem faz pacto é o capeta. Inclusive teve um padre que andou falando umas coisas, parou. Era assim, porque Deus faz pacto, não faz pacto, desculpa, eu ia falar um palavrão, neca de pitibiriba. Ele faz aliança, é aliança de casamento, é coisa perpétua, para sempre, para todo sempre. Desculpa aí, mas eu tenho que falar também. Aí o que acontece? Essa dona do imóvel, ela movimentou o Twitter primeiro para emitir uma opinião contra o Bolsonaro. Até aí não tem problema, porque eu também sou contra o Bolsonaro. O que não sou a favor é usar o evangelismo
a religião cristã ou a católica de alguém e reafirmar que a pessoa está errada por ter feito um puxadão. Tá, se realmente foi feito um puxadão lá na casa, tá errado mesmo. Você não pode construir sem autorização do proprietário. Por outro lado, eu tô querendo dizer assim, se você viu essa notícia, não caia na fofoquice. Pensa antes de repostar qualquer coisa. Estão usando o nome da Isabelle Drummond, ela pode ter errado, é possível, eu não posso afirmar porque eu não moro na região dela, não sei, não vou comprar essa briga, mas eu não vou condenar a moça por ela ser evangélica. E de repente ela não montou uma igreja evangélica, ela montou tipo mesmo errada, ela quis montar de repente uma comunidade para fazer estudo bíblico. Não sei, para fazer louvor, né? Vai saber, gente. Um local para ela congregar com os familiares. Ué, qual que é o problema? O problema, na realidade, lógico, não tá no imóvel dela. Porque, pô, a menina é atriz global, como é que ela não tem dinheiro para comprar um imóvel para ela? Né? Então ela que pensa, então. Ou faz que nem a Beyoncé, sabia? A Beyoncé, ela montou uma igreja evangélica para ela lá nos Estados Unidos, para ela poder cantar e louvar a Deus. Gente, quem sou eu para criticar a Beyoncé? Acho que tem a outra também, uma das irmãs Kardashian. Essas irmãs Kardashian bombam aí, são celebridades da internet. Elas bombam aí e são filhas de pastor. Aí o que que acontece? Diz que uma delas também diz que montou alguma coisa lá para ela ficar cantando. O que que tem? Deus é que vai decidir. Cada um, né, tá com o dinheiro, então faz, mas fazendo no seu espaço, né? Então eu tô criticando as duas partes. Primeiro, porque errou, se fez o puxadão. Segundo, porque a outra está usando como base de terror psicológico, crítica antibolsonarista de um viés totalmente fora do senso da cabeça, né, gente? Você quer criticar? Critique pela coisa que de fato está causando transtorno na nossa política. Matança de índio, desmatamento na Amazônia, o cara é relapso com a saúde do povo, não quer comprar vacina, insistiu na cloroquina, não usa máscara, faz motociata. Ah, e tem outra, para ver como o cara gosta de fazer as coisas para ele, né? Tanto fez motociata, qual que foi a notícia aqui no Paraná? Porque aqui o pedágio é caro. Eu não sei se, porque eu também não viajo muito, não pego pedágio aí, mas o pedágio aqui no Paraná é caríssimo. O valor do pedágio para as motos, eu não sei se foi revogado ou se foi o aumento para a moto que foi revogado. Só sei que beneficiaram os motoqueiros. Entendeu? Então isso não tá certo. Só porque ele gosta de moto, sabe? Dá para ver que tem uns conchavinhos meio sem pé, meio chinfrim que ele faz. Tem umas coisas assim que não sei o que acontece na cabeça desse presidente. E ainda usa o nome de Deus, denigre a parte evangélica. Desculpa falar, gente, mas ele denigre mesmo. Faz o povo ficar doido em cima da religião e não estamos nem falando do mesmo Jesus Cristo. Isso que dói. Isso seria uma crítica efetivamente embasada em alguma coisa, entendeu? Então eu quero pedir a meu irmão, minha irmã, se você andou lendo um negócio desse, não fique com raiva da Isabelle Drummond. Reze para ela, mas reze pela dona do imóvel, que também da cabeça não está muito certa. Porque não se usa rede social para reclamar de um assunto que deveria ser com a imobiliária, ou então ela pode despejar a moça. Se foi feito de boca, de contrato de gaveta, que aliás eu não concordo, né? Tem que ser feito por imobiliária. Entendeu? Então se você viu isso no Twitter, estou te atualizando. Estão usando o nome dela para virar um fora Bolsonaro num viés torto crítico. Isso eu não apoio. Não, isso eu não apoio. Porque quando começa a criticar que a gente, que todo mundo que é católico, evangélico, é todo um bando de besta e sem noção como o nosso presidente, aí temos um problema grave. Porque nem todo mundo pensa que nem o presidente com a graça do bom Deus, né? Eu defendo o Senhor Jesus. Porque esse Deus que ele fala não é o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo ao qual eu tento defender. Entendeu? Pronto, falei. E o resto é fofoca. Porque ninguém tem provas para dizer que a dona Isabelle Drummond realmente construiu um puxadão ou puxadinho, tá? Mas isso aí tem que ser feito por telefone, por WhatsApp, quer xingar, xinga para ela, mas não para expor assim a pessoa. Certo?
Quer dizer que por causa que ela é atriz evangélica, ela não presta. Tá certo, fez uma coisa nada prestável, né? Não fez certo. Mas, né? Por favor, ninguém é santo, mas também não precisa expor os erros da pessoa dessa forma, de forma tão vil. Aí mostra como é que é a dona do imóvel, né? Porque ela gastou vários tweets falando isso. Virou uma bagunça o Twitter nesse fim de semana. Nem sei se acho que já saiu o nome dela. Eu vi e achei, eu fiquei assim indignado, sabe? Bom, gente, vamos lá. Falei o que tinha que falar, tá? Até pra fofoca a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica que nem aquele caso do bandido lá, o Lázaro Barbosa, né? Foi um entretenimento da sanguinolência na TV, não foi? Foi horrível aquilo. Aí mataram a pessoa, é que nem um desenho de um cartunista que eu não conheço, que realmente foi aquilo. Na hora que o caso Lázaro Barbosa mostrou um guarda apagando o dedinho em forma de arminha que saía fumaça do dedinho, que é o símbolo do Bolsonaro, né? Assoprando. Aí, caso Lázaro Barbosa. Fim. Por quê? Matou o cara. Ainda matou tudo na cabeça, né? Não tô defendendo o bandido. Mas ele poderia falar quem que contratou ele. Ele era matador, gente. Não é só serial killer. Falaram que o cara era serial killer. Não, ele era matador. Ele foi contratado por alguém. E agora, quem que foi que contratou ele? Ninguém vai saber, só ele. É mole. Aí ele ficou responsável pela morte daquela família inteira. Só ele, né? Deus tenha misericórdia de todo mundo envolvido nesse caso aí. Mas eu vou dizer, tá? O mandante da morte daquela família lá, acho que em Goiás, né? Que aí a mulher foi estuprada. Porque assim, que o cara, além de matador, é bandido daqueles bem, bem horrorosos, sim. Não vou chamar de serial killer, porque serial killer é aquele que sai matando a esmo, né? Não. Ele foi matador de aluguel, que é muito comum aí nos interior do Brasil. Só que assim, o mandante que seja julgado pela justiça de Deus, só isso. Tá? Porque tem mandante na história. Aí fica essas coisas, gente. Então a gente não pode ficar comprando esse tipo de notícia, se alimentando desse tipo de notícia, porque fica chato. E sempre vai ter alguma coisa estranha. Você sempre vai estar ouvindo na minha boca coisas absurdas. Eu tô tentando cortar um pouco esses assuntos, porque, gente, é muito absurdo. Todo santo dia só aqui em Curitiba e só no Paraná. Vocês não têm noção. Imagina Brasil. E ultimamente estão matando criancinha. Ai, gente, matando criancinha e o filho matando os próprios pais. Porque tá noiadão com as drogas, né? Eu li também outra coisa que revolta um pouco. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Padre Lancelotti. Ele é o padre queridinho do povo secular, sim. Por quê? Porque ele alimenta, ele cuida dos drogados ali da Cracolândia. O povo da Cracolândia respeita muito a figura do padre Lancelotti. E muitas celebridades e todo mundo. Aí teve uma deputada, né, que foi falar que de novo, foi atacar ele lá. Por quê? Talvez porque o padre é da Teologia da Libertação, porque ele é partidário do Lula, do PT. Mas, gente, vamos falar friamente, como cristão e católico, vamos falar friamente. Você tem capacidade, você aí que tá me ouvindo, porque eu não tenho. Por isso que eu tô falando para o Lancelotti. Você aí que tá me ouvindo, que critica ele de repente porque ele é ligado ao PT, porque não sei o quê. Você ia lá na Cracolândia dar alimento todo dia? De estar vestido com máscara, com todos aquela vestimenta de IPI, ia lá cuidar? Ia se sujar pelos pequeninos ali, tudo noiado da cabeça? Eu vou ser bem franca em falar. Não, eu não iria. Então eu não vou impedir o trabalho do padre Lancelotti. Tem o meu apoio. Eu só não dei o apoio financeiro porque disse que um monte de gente deu depois da declaração da política lá, da guria lá que falou. Eu sei que é uma mulher, não lembro o nome, eu sou péssima para nome. Entendeu? Que ela criticou, que falou um monte, que fica... Falou um monte de horror. Aí o que aconteceu? Um monte de gente doou pro padre Lancelotti alimentar o povo da Cracolândia. Isso mesmo. Tá certo aí, entendeu? Porque se não é a sociedade civil, ateia, pagã, idólatra, não estaria acontecendo isso.
tá certo? Então, estamos vivendo tempos assim pavorosos, gente. E aí diz que é evangélica, que é não sei o quê, e fica criticando o padre. Eu não sei se ela, o que ela é, se ela é evangélica, mas mesmo a evangélica não tem dinheiro. Então vai lá, vai lá, guria, lá alimentar os pobres. Ela fica embolsando dinheiro do salário lá de deputada, de não sei o quê, nos bolsos, e fica criticando o trabalho de quem faz lá na sarjetona da Cracolândia. Sabe, tem gente que tem que pensar friamente as coisas. Não é assim. O mundo, ele é mais complexo, muito diverso, né? E a gente tem que saber no que tá falando e no que tá lutando, porque senão é essa bagunça que nós está vendo. Ah, eu falei mesmo. Bom, gente, vamos lá. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis, as quais vos confiamos, para que obtenham uma solução feliz. Nosso amado Pai, toda a nossa confiança está colocada em vós. Que não se diga que nós vos invocamos em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nesse dia 16 de agosto, a primeira leitura é livro de Juízes, capítulo 2, versículos de 11 a 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado, e a sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhe juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelo gemido dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor. Muito bem. O salmo de hoje é o 105, com o refrão: Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram a armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou, eles, porém, por malvadez o provocaram, mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouviu seu grito da aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Evangelho de hoje, Mateus 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna?
Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e nesse dia 15 de agosto, que foi o dia de Assunção de Nossa Senhora, o evangelho foi Lucas 1, versículos 39 a 56, em que Nossa Senhora faz a visita, então é Nossa Senhora da visitação para sua prima Isabel, tá? E ela recita o Magnificat, tá? Mas lembrando que tanto a primeira leitura quanto o evangelho, ele faz um pouco da referência de uma continuidade de sábado, dia 14, que foi Mateus 19, versículos 13 a 15, tá? Sobre as criancinhas, né? E a primeira leitura foi o livro de Josué nesse sábado, em que Josué fala: agora vocês têm que decidir, ou vocês adoram o Deus único, ou vocês podem ir adorar os deuses dos amorreus, ou dos habitantes da região. E o povo de Israel fala: não, nós vamos adorar o Deus único. Aí Josué manda eles prometerem que qualquer desvio pode causar a própria desgraça. E isso tem aí a primeira leitura em Juízes fala sobre essa infidelidade no culto ao Deus Altíssimo. Então é o seguinte, meu povo amado e querido de Deus. Você pensa que a prostituição é só algo de ficar rodando bolsinha? Ou que a prostituição é aquela coisa de você pensar, você casado ou casada, ficar pensando em homens bonitos, mulheres bonitas e fica aí tecendo imaginações, sabe? Isso também é uma questão idólatra. Fantasiar em cima de coisas, como diz no Evangelho, se você adulterou com os olhos, você já adulterou no coração e já pecou gravemente. Certo? É pesado o que Jesus fala. É pesado. Então, as consequências de uma fantasia, de uma idolatria, entendeu? Relacionada à parte sensual da vida, não é só isso que nos prostitui. O que causa maior horror a Deus e que às vezes a gente não entende e que infelizmente em tempos atuais a coisa virou não só uma prostituição, mas uma promiscuidade espiritual, e isso ouso dizer, contra Deus Altíssimo, contra a Santíssima Trindade, é essa mania que nós temos de ficar procurando filosofia budista, religiões reencarnacionistas, depois vai para o esoterismo, ou então o próprio cristão evangélico. Essa denominação não, eu não deveria, mas eu vou falar. Eu tenho uma colega, infelizmente já é uma colega que eu falei de outras situações, mas antes dela casar, ela, apesar de fazer o curso também de história, ela tinha uma mania, que eu mesma ficava incomodada. Ela ia em tudo que era igreja evangélica e não se fixava, sendo que a família dela já era protestante, mas eu não me recordo qual que é a linha. Não sei se é batista, mas eu lembro que os pais eram fixos em uma igreja evangélica, uma coisa assim. Só que ela ia tipo Sara Nossa Terra, ia lá não sei aonde, depois acabou descobrindo o culto anglicano. E sabe, eu vou explicar um negócio. Ela casou na igreja católica. Porque o marido é católico. Eu vou dizer um negócio para você que é solteiro, tá? Rapazes. Rapaz, não dê uma de Sr. J.R.R. Tolkien, tá? Porque no caso do Sr. Tolkien, que era católico e casou com uma protestante, porque é possível, tá? É possível o casamento misto. A igreja até permite. Tanto é que ele fazia comunhão e tudo, mas ele amava por demais a esposa e criou aquela personagem, a Galadriel, esse amor, esse gostar, esse coração apaixonado que ele tinha pela esposa. Até aí tudo bem.
mas caríssimo. Desculpa. Hoje em dia, o mundo fala... Ô, moça, você fique ouvindo por tabela, tá? Mas assim, eu não sou especializada em casamento, mas eu vou dizer algo que eu já vi entre os meus amigos e que isso também acabou me deixando, digamos, solteirona, porque já me aconteceu de aparecer um ou outro, principalmente um pretendente, só que eu desisti, abri mão dele porque ele era de uma religião reencarnacionista, de uma linha que meus pais não iam aceitar, e para não causar um estrago no coração dos meus pais, não tô dizendo que eu fiz a melhor coisa ou que sou a melhor pessoa, mas eu tomei uma decisão pensada e desisti da pessoa. E foi bom também, porque ele precisava de uma outra mulher de mais pulso firme. Eu já era naquela época meio imatura, não ia dar certo. Assim, até, na verdade eu não gostava da pessoa, sabe? Mas devido a ele ser muito empenhado lá na religião reencarnacionista lá, eu pensei, bom, eu não vou batalhar contra isso, né? Não estamos falando a mesma linguagem. E olha que naquela época, não que eu ia casar na igreja, mas de qualquer forma, eu estava numa linha esotérica, mas dentro de mim algo dizia não vai valer a pena esse relacionamento. Aí eu já cortei antes de começar até um possível namoro. Tava flertando com a pessoa. Rapaz, não é porque você vai dar uma de Jacó, tá? Vai olhando a novela aí, que você vai pegar a mulher dos seus sonhos e a mulher não é da mesma religião que você. A coisa complica. Porque se a moça que vai ser a futura mãe do seu filho ou dos seus filhos não estiver em consonância com as diretrizes morais, porque eu suponho que quem está me ouvindo, homens principalmente, já está uma caminhada na igreja. Eu sugiro que você procure nos bancos da sua igreja católica, apostólica romana aí, na sua comunidade, uma moça que ainda assim vai dar problema, né? Porque, como diz Dom Adar José, que eu vi um excerto lá de uma homilia dele, ninguém casa para ser feliz, porque casamento é sofrimento também, é um padecimento. É um aprendizado constante, é desafiante, é tudo. E ainda a gente como filho fica com trauma, às vezes, com o relacionamento dos nossos pais, mas é assim a vida, né? É a vida, é assim mesmo. Então não coloque uma pessoa fora da religião, porque nesse caso aí, o que aconteceu? O rapaz parece que era católico, no final tão à toa, o casamento foi meramente formalizado como algo social, a menina não se coloca nem... Ela tem uma cabeça protestante, até hoje ela tem. Eu já tentei falar de outros, de padres e tudo, o que ela me devolveu? Ela me devolveu, pastores, vai vendo essas pregações. Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ver pregação de pastor, porque pastor e padre têm teologias diferentes. E olha que dentro dos padres, entre os padres já tem teologia diferente. Você vai ver uma homilia do padre Paulo Ricardo, pro padre Reginaldo Manzotti, pro padre Roger Luiz. São 3 padres completamente assim são padres católicos, apostólicos romanos. Mas você vai ver as homilias dele pra você ver a diferença. Padre Overlan, padre José Augusto da Canção Nova, o padre lá da Missa Tridentina, padre Leonardo Wagner. E os valores também. Apesar que os valores são os mesmos, basicamente. Mas você vê a linha teológica em cada homilia. E isso que eu tô falando de padres, assim, padre Reginaldo Manzotti eu tenho o maior respeito, mas de vez em quando ele dá umas bolinhas que tá difícil engolir, padre, entendeu? Mas ainda assim tem coisa que ele fala que é coerente. Tem gente que não gosta dele, mas eu sempre... Tem coisa assim que eu meio que deixo pra lá. Às vezes eu passo o pano, né? Mas eu falo na real. Padre Reginaldo Manzotti tem coisas importantes pra falar. O padre da minha paróquia é outra linha. É outra linha de pessoa. E eu vou brigar com o padre? Não. Oh, Deus me livre eu brigar com o padre da minha comunidade. Eu não. Eu até me escondo na pilastra lá pra ele nem me ver. Mas assim, é uma outra linha. E tem melhorado nas homilias, né? Então é que o padre não me ouça, né? Mas ele, realmente, o padre da minha comunidade, graças a Deus, ele tá amadurecendo, né? Que bom. É muito importante isso. Então eu não estou falando de padres quaisquer, mas são padres, da Renovação Carismática Católica, padre José Augusto tem uma linha mais tradicionalista e tá na Canção Nova, padre Paulo Ricardo de outra tradição, e assim vai. Cada um tem uma linha teológica diferente.
Pega lá o padre da Teologia da Libertação. É outra vibe. Tem um padre aqui da Teologia da Libertação aqui perto. E nem isso eu critico, se eu tiver que participar da missa dele. Eu não curto a pessoa do padre, mas isso não significa que se um dia eu for lá na novena lá, se estiver presidindo, eu vou engolir em seco, ficar quietinha no cantinho, entendeu? Sabe? Bem, gente, eu vou terminar por aqui. Desejo a todos um ótimo começo de semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá bom? Paz e bem a todos, né? Vamos acalmar o coração, mas assim, cuidado mesmo com as coisas que você lê nas notícias. Muitas coisas assim que foram faladas aí nesses canais de teoria, não é teologia da libertação, teoria da conspiração, estão acontecendo. Mas, gente, eu já falei, eu era contra a vacina, mas hoje em dia eu sou a favor, porque é uma forma da gente evitar que os profissionais de saúde entrem em colapso, né? Dentro lá, ver tanta gente morrendo, é difícil. Tem gente que não quer tomar, ou por medo, ou não quer tomar a segunda dose porque teve reação na primeira. Mas, gente, faz o que está sendo falado. Não fique comprando ideia dos outros. Faça a sua experiência, se entregue para Deus, faz consagração todo dia. Porque, gente, por mais que o demônio esteja por trás, por mais que a maldade dos homens esteja por trás para nos controlar, para nos escravizar, para nos matar, é como Jesus fala. A gente tem que temer aquele que mata a alma. Aquele que matou o corpo, mas a alma está com Jesus, certo? Por quê? Porque a gente precisa toda hora, todo dia, toda noite, né? Senhor, perdão, eu pequei, eu sou uma pessoa falha, né? E seguir, dar a cara a tapa, né? Não estapear o outro. Pof, pof, né? Dar a cara a tapa, mas ter noção das coisas, pelo amor de Deus. Eu mesma parei de ver o Twitter por conta dessas coisas que aparecem, gente. Instagram ainda eu bloqueio, tipo, eu finjo que não vi. Parou um pouco também essas crises internas, sabe? Gente criticando o Papa a torto direito. Puta. E eu já falei, você que tá me ouvindo que tem rede social e fica criticando o Papa, ou chegou a criticar, vai se confessar pro padre, viu? Isso é muito grave. Ó, quem critica o Papa está fazendo o aval do anticristo. Pronto, falei. Pode não ser a favor do anticristo, mas todo aquele que fala mal do Papa Francisco é a favor, está abrindo caminho para o anticristo, ou para os seus asseclas, né? Para as pessoas que são a favor do anticristo, que já tudo é um bando de derrotado. Por mais que, como diria, vou terminar com essa, de Dom Inácio Miller, que na época era bispo de Lorena, agora é de Campinas. Ele fazia muita missa lá na Canção Nova Santuário do Pai das Misericórdias. Quem vence no mundo, perde. Mas quem perde no mundo em Cristo, ganha. É bem assim que ele falou e é verdade. Quem supostamente tá rico, tá por cima de tudo, tá com muitos seguidores, tá ganhando uma grana aí, azul, vermelho, preto, não sei o quê, no final vai perder, porque que não pensa em Jesus, que fica desprezando, até esse povo que tá cheio de ira contra Jesus e tudo. Gente, coitado de Jesus, né? A culpa não é de Jesus, é da gente mesmo, né? De quem tá dando contra-testemunho direto por aí. Aí sobra para quem? Para as igrejas, por Jesus sacramentado, por aí chama a gente de Papa Hóstia, aí a gente aceita porque é um bando de bobo. A gente não é Papa Hóstia. A gente recebe os sacramentos para se manter unido a Cristo. Mas aí, só pelo fato de acreditar no que o bobocão falou, você é um outro boboca. Só isso. Né? Então, devido a esse contra-testemunho, nós temos aberto caminhos largos para os defensores e apoiadores do anticristo. Que, meu Deus do céu, o povo do anticristo está desde antes de Jesus vir, né? Vamos falar bem a verdade. Os profetas lá foram perseguidos e mortos. Entendeu? Então, se você pensar, eu já pensei. Eu já me magoei com imagina, né? Me magoei com o Papa Francisco. Claro, tem coisa que eu não concordo nele. Mas ele é um ser humano. E o que o Papa sempre fala? Rezem por mim. Temos rezado? Você tem rezado? Eu tenho feito na medida do possível e do impossível. Mas se você não tem rezado, ainda critica, você só está querendo surfar. É que nem um falou lá, tá surfando nas ondas
de ganhar curtidas e compartilhamentos, que eu já vi muitos aqui. Deixei de seguir certas pessoas do nível católico, porque diz que é católico, mas tá ganhando nas abas da rebarba do ódio contra o Papa, entendeu? Isso não tá certo, não. Vá lavar essa cara suja, né? E o povo que andou falando, vai se confessar, se arrependa, faz favor de fazer uma penitência pro Papa Francisco. Mas se você fica aquela coisa ruim, reza pro Papa Bento XVI, que eu sei que você ama. Porque é das duas uma, né? Ou é o Papa Bento XVI ou o Papa Francisco. Eu, falar a verdade, eu respeito muito o Papa Bento XVI. Respeito bastante, tenho rezado muito por ele também, né? Eu acho que ele tá aí observando, tá triste aí no seu coração. É assim, gente. Tá? Então, presta atenção. Você tá dando largas às vias do anticristo quando fala mal do Papa. E para de seguir esse povo que fica falando mal, fica vomitando coisa ruim contra o Papa. Não é assim. Peça uma infusão do Espírito Santo. Tá? Até tem que indicar de novo aquele livro do... Agora é cardeal, né? Era padre, Raniero Cantalamessa, da editora Canção Nova, Vinde Espírito Santo. Não, o que eu tô falando? Eu tô com o livro aqui, gente. Eita. Ê, Maria Helena. Tá aqui o livro. Vem, Espírito Criador, Meditações sobre o Veni Creator. Já de cara ele fala que a Igreja de Cristo, ele precisa estar sempre insuflada no Espírito Santo, porque só pelas obras humanas a coisa não vai. E se for dependendo das coisas humanas, essa crítica aí medonha que nós estamos vendo contra o Papa Francisco, aí o cardeal contra cardeal, e é aquela bagunça, né? Entendeu? Não vamos insuflar coisa ruim. Vamos pedir que o Espírito Santo venha com poder. Porque o poder do Espírito Santo não nos vicia. E se viciar, isso é um desvio de caráter, viu? O poder que vicia é esse que o povo não quer sair dos seus cargos mamando nas tetas do povão brasileiro, né? Eu tô quase falando que nem o da Atena, né? Falando bobeira lá, beleza? Gente, juízo pra todo mundo, até pra mim, né? Rezem por mim também. Aliás, obrigada se alguém reza por mim, se importa comigo, né? Muito obrigada mesmo, porque eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa boca dura mesmo, não sou uma pessoa muito ponderada e sou imatura ainda, mas, né? Ah, e boa quaresma de São Miguel Arcanjo para todos, que começou ontem e vai até dia 29. Tomara que vocês sobrevivam, quem estiver fazendo, tá? Tô rezando por vocês. Paz e bem.